Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo Fundamentos da Óptica. E nós vamos então trabalhar agora os princípios da óptica geométrica. Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou de alguns conceitos. E é importante que vocês tenham esses conceitos sempre em dia. Porque de agora em diante a gente não vai mais explicar aquele termo, né, o conceito. Isso já tem que estar assimilado, combinado? Então, os primeiros registros de estudos dos fenômenos luminosos no Ocidente são da Grécia Antiga, ou seja, lá no século V a.C., né, aproximadamente. Lá no passado, os antigos pensadores gregos, eles eram conhecidos, né, por sua capacidade de abstração, ou seja, uma imagem mental subjetiva ou algo irreal, pela sua compilação, que é juntar as informações, e organização de estudos de outros povos. Então, eles tinham essas características, né? A capacidade de abstração, juntar toda essa informação e organizar tudo isso que eles iam conhecendo, né, dos povos, né, não só deles, da Grécia, mas de outros também. Foi assim que eles dividiram o estudo da óptica em três ramos. Eu tenho o ramo físico, fisiológico e geométrico, né? O foco maior do conteúdo de vocês é a óptica geométrica, é a última. Mas vamos ver quem são esses três aqui, ó. Essa divisão, o físico, em que se dedicavam a estudar o que é a luz, aí o fisiológico, em que se dedicavam a estudar a anatomia e a fisiologia do olho humano e o mecanismo de divisão, e o geométrico, em que se dedicavam a estudar a percepção espacial e as projeções luminosas. Essa divisão se mostrou tão adequada ao estudo da ótica que até hoje nós seguimos ela, tá? Então, boa parte dos fenômenos luminosos que a gente vai ver aí no decorrer deste capítulo e do próximo, né, é próprio da óptica geométrica. Então, é próprio da óptica geométrica, ou seja, o ramo da óptica em que nos dedicamos a obter e a caracterizar geometricamente as imagens, né, de objetos luminosos que são formados então por meios de sistemas ópticos. Mas quem garante que você realmente possa desenhar uma linha reta para representar a trajetória de uma luz? Quem faz essa garantia, né? E aí a gente tem que entender, né? Será que você pode cruzar dois raios, né? Ó, cruzar dois raios na folha de papel sem que haja alteração nas suas trajetórias? Então vamos lá. Para responder essas duas perguntas, essas duas questões, nós vamos estudar os princípios da óptica geométrica. O que vem a ser princípios? Olha lá, princípios físicos são afirmações científicas tomadas como verdadeiras, porque pode ser evidenciadas experimentalmente. Então é aquilo que eu falo para vocês porque já foi testado, comprovado e dá certo. Isso é um princípio, né? E são três. Vamos lá? O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios. Retilínea vem de reto. Então a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos, como o ar atmosférico, ou transparentes, né? Como o ar que nos circunda e o vácuo, tá? Então, meios homogêneos, o que é? Que possui iguais propriedades em toda a sua extensão, tá? Isso a gente já viu, né, no início, no decorrer do ano, o que seria coisas homogêneas. Então, nós temos essa imagem. Periodicamente, cientistas do Centro de Pesquisa da NASA enviam um pulso de laser até refletores instalados por astronautas durante as missões Apollo, realizadas aí entre 1969 e 1972, com base no tempo para o pulso de laser ir e voltar, ou seja, ele vai e ele volta, né? Eles medem a distância entre a Terra e a Lua. Olha que bacana. De acordo com suas pesquisas, essa distância, que é cerca de
384 milhões de quilômetros aí, né? Está aumentando quase 4 centímetros a cada ano. Então a gente está entendendo que a Lua está se afastando da Terra. Se essa distância está aumentando, a gente tem a Terra, né, a Lua se distanciando da Terra de pouquinho em pouquinho. Então este é o princípio da propagação retilínea. O raio ele é reto, vai, né? Agora olha lá, segundo princípio, o princípio da independência dos raios de luz, né? Os raios de luz são independentes entre si, ou seja, quando dois raios de luz se interceptam, ou seja, se cruzam, suas trajetórias não são alteradas. Pode-se verificar ainda que as cores desses raios de luz não são modificados após o seu cruzamento. Então, se eu tenho um raio de luz que sai aqui, ó, em linha reta, ao cruzar com outro raio de luz, ó, ele continua a sua linha reta, do mesmo jeito que o outro também continua. Então, isto, e ó, e depois que eles se cruzam, não existe mudança, continua com aquela mesma cor, continua com aquela mesma característica. Atualmente, os shows contam com diversos recursos tecnológicos, tais como os potentes canhões de laser, né? E o último princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. A fonte de luz, né, e o observador são intercambiáveis, ou seja, se invertermos o sentido da propagação da luz, a trajetória invertida coincidirá com a trajetória original. O que eu quero dizer para vocês é que quando essa mãe no volante, ela olha o retrovisor, ela vê a criança nessa imagem. E a criança atrás, ela vê a mãe por esta imagem, certo? Então, o espelho afixado no para-brisa permite que o motorista e seu filho se visualizem mutuamente. Olha que bacana, né? Então, é isso que acontece, tá? Dando sequência, vamos falar rapidamente de quatro fenômenos ópticos, né? Vamos terminar, então, este módulo elencando alguns dos fenômenos ópticos mais comuns que observamos na natureza, a fim de nos prepararmos então aí para o próximo módulo, né? E aí a óptica da visão, que será a óptica da visão, as ametropias e a utilização de lentes corretivas. Então, são eles aí, ó. Nós temos a reflexão difusa e absorção, nós temos a reflexão especular, a dispersão e a refração. Então, lá naquela imagem inicial do módulo, que é essa aqui, ó, eu tenho a folha, eu tenho flores, eu tenho gotas que vão ampliar a imagem ou gotas que vão refletir a imagem, certo? Vamos analisar agora cada uma delas bem devagarzinho, né? Essa aqui será a primeira, essa aqui será a segunda, essa aqui será a terceira e essa aqui será a quarta, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos aí nessa imagem, tudo bem? Então, deixa eu ver aqui, dando continuidade aqui. Olha lá, reflexão difusa e absorção, né? A reflexão difusa ocorre quando a luz retorna ao meio óptico em que se propagava, sendo que não há formação de nenhuma imagem. Então, essa aqui é uma reflexão difusa, que não há formação de imagem. E olha lá, a absorção ocorre quando a superfície ou determinada cor absorve todas as cores da luz nela incidente, né? Menos a cor do seu pigmento, que é refletida. É o caso da folha verde, que absorve todas as cores de luz, menos a verde, que é refletida. Então, a gente tem as flores, amarela, rosa, vermelho, as folhas, verde, né? E aí, olha lá, ó, a luz solar branca que chega, ela traz todas as cores, certo? É o que a gente chama, né, de policromática. E aí, então, no caso aqui, a flor, ela vai absorver o pigmento que ela não tem, a cor que ela não tem do pigmento e vai refletir a cor do pigmento que ela tem.
Por isso que eu enxergo ó, a luz verde refletida de forma difusa pela folha verde e a cor vermelha aqui representada, né, refletida de forma difusa pela cor vermelha. Por quê? O vermelho absorveu todas as cores da luz e refletiu o pigmento vermelho. O verde absorveu todas as cores da luz e refletiu o pigmento verde. É isso que aconteceu. É o que aparece aqui, ó, nessas duas imagens, o verde e o vermelho, certo? Vamos então para o próximo, né? Outro fenômeno, reflexão especular. Na reflexão especular, a luz retorna ao meio óptico em que se propagava, podendo ocorrer formação de imagens. É o caso da superfície da gota de água, que forma aí ó, uma pequena imagem do Sol. A gente aqui tem aqui ela ampliada, ó, essa gota de imagem amplia lá ó, o Sol, imagem do Sol aparecendo aqui, certo? Então, na gota, quando a gente consegue enxergar na gota alguma imagem refletida, no caso é o Sol, a gente diz que houve uma reflexão especular. A luz solar refletida especularmente na superfície da gota para a gente poder ver, ok? Agora, o terceiro fenômeno, né? Olha lá, ó, dispersão. A dispersão ocorre quando a luz policromática refrata, ou seja, ela atravessa a superfície, né, de separação entre dois meios opticamente diferentes, descompondo-se em suas cores constituintes. É o caso da dispersão da luz solar na asa translúcida do inseto, ainda que seu efeito não seja muito perceptível na fotografia. Note que se a luz for monocromática, então não ocorrerá dispersão. Então, olha só, a gente tem a membrana dessa asinha desse bichinho, né? Ela é tão fininha que a luz do sol, que traz várias cores, né? Que ela é uma luz policromática, quando ela entra nessa membrana bem fininha, ela abre. A expressão dela abrir, a gente diz que ela, né, refrata. E aí ela se fragmenta nas cores do arco-íris. Isso aqui também é visível, por exemplo, numa gota de água. Por isso que a gente tem arco-íris quando o dia, né, quando alguma região longe choveu, aquelas gotículas de água na atmosfera vão dar esse fenômeno do arco-íris. Ou seja, a luz do sol imagine que a asa, né, da mosquinha aqui, do insetinho, ele seja gota. Então, a luz vem, entra nessa gota, né, refrata, certo? Então, ela refrata e ela acaba, então, né, se decompondo nas cores constituintes aqui nessas cores originais. Porque a união de todas as cores é o branco. A união de todas as cores é o branco, a absorção de todas as cores é o preto, tá? Essa é a diferença do, né? E aí então, quando ela se fragmenta, a luz branca, ela se abre em várias cores, ela refratou dentro de alguma coisa. Pode ser numa asa, né, desse inseto, ou ela pode ser numa gotinha de água, tá? E ela está representada aqui nessa imagem. E o último fenômeno é o da refração, tá? É este aqui que aparece aqui, ó, nessa gotinha aqui, ó, né? Nós temos então o que? A refração ocorre quando a luz atravessa a superfície de separação entre os meios opticamente diferentes, né? O ar e a água, podendo ocorrer formação de imagens. É o caso das gotas de água que formam imagens ampliadas. Então eu consigo, através dessa gota aqui, ó, ampliar o detalhe da folha. Aqui eu não estou ampliando, eu estou refletindo uma imagem. Então eu posso ampliar ou eu posso refletir, né? Aqui eu estou fragmentando, né? Aquilo que a gente acabou de ver. A luz branca se fragmentou nas outras cores, tá? E aqui é a questão da absorção, né? E a gente vai refletir aquele pigmento, né, que não absorveu, né? Então a refração ocorre quando
A luz atravessa a superfície de separação entre os dois meios opticamente diferentes, podendo ocorrer formação de imagens. É o caso das gotas de água que formam imagens ampliadas dos poros das folhas ou imagem invertida das flores que se encontram atrás da folha, tá? Então aqui nós vimos rapidamente os 4 fenômenos que vai nos auxiliar para o próximo módulo, né? E por último, a gente leu esse texto aqui, ó, fonte de luz mono e policromáticas. Vamos ver a diferença de uma e de outra. Algumas fontes de luz emitem luz compostas de apenas uma cor, por isso são chamadas, né, de monocromáticas. É o caso do laser, né, que é uma sigla em inglês, tá? E também tá aqui, e do LED. Então é o caso do laser e do LED, né? LED também é um termo em inglês. Aí, ó, nós temos o laser e nós temos o LED do farol. Outras fontes, no entanto, emitem luz compostas de uma mistura de cores, por isso são denominadas policromáticas. É o caso do Sol, que emite todas as cores da luz. Ao detectar o processo e processar a luz proveniente, né, de uma fonte policromática composta de todas as cores, nosso sistema visual nos informa que estamos então enxergando uma fonte de luz branca. Daquilo que eu falei, a união de todas as cores dá o branco. A luz solar, ela tem a união de várias cores, por isso que ela é branca, né? É considerada branca. Já quando a gente tem o preto o que que é? É que essa luz branca, quando bate numa superfície que não tem pigmento, para poder refletir aquele pigmento específico, ela absorve tudo. E é aquilo que eu falei, né, que eu costumo falar para vocês. Em dias quentes, evitem usar roupas escuras, porque o preto vai absorver e vai esquentar mais. Procurem usar roupas claras, porque aí a luz vai bater e vai refletir, né? E aí você não vai esquentar tanto. A gente vai ter assim, né, uma sensação um pouquinho mais agradável, né? Agora, em dias frios que tem um pouquinho de luz do sol, aí já vale a pena sair de preto para você absorver aquela luz, né, gera um pouquinho de calor e você esquenta um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais. Então, resumindo, dias quentes, procurem roupas claras para usar, né, na exposição ao sol, porque o preto vai absorver a luz e vocês vão esquentar mais, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.